mais nessa quarta-feira, como tradicional quarta-feira, às 6 horas da tarde, a gente tem o programa Papo Reto com o Negão, um programa que vem entrevistando várias pessoas aqui da nossa cidade, desde populares até a excelentíssima prefeita, comerciantes, pessoal da mídia, pessoal da segurança. E hoje a gente está aqui com o meu companheiro de trabalho, o senhor Chagas Balbino, o famoso Chaguinha. A gente vai começar esse podcast, começar essa entrevista aqui, esse bate-papo legal. Eu vou deixar para vocês aqui o telefone do poeta, que é o 99602-9606. O poeta tem um WhatsApp ali. Se alguém quiser mandar uma pergunta aqui pro Chaguinha, que ele vai estar contando um pouco da sua história, da sua trajetória aqui na cidade pra gente. Quem quiser pode mandar um WhatsApp aqui que o poeta vai transmitir pra gente. É isso aí. Boa tarde, seu Chagas Balbino. Grande abraço a você, meu amigo Alberto. Graças a Deus, a gente tem realmente um passado muito bom e principalmente na cidade que você nasceu. Isso aí. Santo Antônio do Paraíso, devido ao futebol e aos eventos que aconteceram no passado, a gente sempre estava ali em Santo Antônio do Paraíso. Eu não te conhecia. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 93. 93, então. Bem antes a gente já frequentava Santo Antônio do Paraíso, principalmente por causa do esporte. Então eu tive o prazer de conhecer o seu pai, o Cafu. Eu nem sei o nome dele de registro. Alberto de Sá também. Também? Então você é Júnior. Eu sou Júnior. Que maravilha. O Cafu, uma pessoa maravilhosa. A Vera, uma comerciante que tem o dom para a coisa. Por isso que ela está fazendo um grande sucesso aqui também em Amoreira. É um prazer estar aqui com você. Muito legal, muito obrigado. É um prazer, meu. E o senhor falando assim, de filiação, né? Inclusive o seu filho esteve aqui também, dando uma entrevista, num bate-papo muito legal. E ele deixou como referência a sua pessoa. Eu perguntei para ele como que ele começou no esporte. Ele acabou citando para mim através do meu pai, eu aprendi muita coisa. E isso me motivou. Mas vamos lá, vamos tentar manter uma linha de conversa, né? Vamos começar pelo início. Vamos né? lá. Vou perguntar um pouco assim das particularidades do senhor, se o senhor nasceu aqui mesmo, a cidade que o senhor nasceu, e também se quiser levando junto a par conversa assim, o seu lado profissional, como foi que o senhor começou aí o senhor começou na rádio, no jornal, como que o senhor chegou até esse patamar que o senhor está hoje? Muito bem, Alberto, na verdade, eu nasci no Rio Grande do Norte. Meu Deus. Rio Grande do Norte é uma cidade chamada Santa Cruz, que eles chamam de Santa Cruz do Inharé, mas eu vim muito cedo para cá, muito novo. Primeiramente, meus pais foram direto para Santo Expedito, na linha Sorocabana, estado de São Paulo. Depois, nós fomos para a capital paulista. Graças a Deus, e foi lá que a gente se criou, foi lá que a gente viveu os primeiros anos de vida. E aí moramos sempre na zona norte de São Paulo. Depois, eu conheci a minha esposa Inês, que é de Açaí, e foi através do casamento com a Inês que eu acabei vindo morar na cidade de Açaí. E depois tive o prazer de ter o convite do Adevilson Gouveia, do pessoal do Adevilson, para a gente abrir a emissora aqui. E aí, eu juntamente com o Paulo Sérgio Iba, o Marquinhos Kleber também estava na época, a gente acabou aí iniciando as atividades da nossa querida Vitória FM. Mas antes disso, eu comecei na Rádio Pepita de Ouro, fazendo uma pequena participação aos domingos de esporte, eu e o Zé Mussi. Depois, Zé Cirilo, que cobria mais o beisebol, quando o beisebol estava lá em cima. Legal. Tinha até treinador profissional que comandava o time de Açaí. De repente, o Elezé resolveu ir embora para Ibiporã e abriu uma vaga para mim no esporte, às 11 horas da manhã, junto com o Cafu. E foi ali, Alberto, que eu comecei, na Pepita de Ouro. Muito legal. Acho que trazer uma pessoa assim da informação, da transmissão de informação, é mais interessante conversar ainda, porque geralmente na profissão do senhor, você entrevista e vê a vida de outras pessoas, né? E Exato. Acaba não contando a vida própria. Exato. Então hoje a gente vai inverter essa jogada aí e vamos continuar com esse bate-papo. Então, como o senhor disse, para vir até São Sebastião da Moreira, o senhor já trabalhava com transmissão de informação através de uma rádio, e o senhor foi convidado para trabalhar aqui para inaugurar, abrir, então, fundar a Rádio Vitória, é isso? Exatamente. Agora, deixar bem claro que eu trabalhei durante 12, 13 anos na Pepita de Ouro, sempre na área do esporte. A gente fazia a Copa Rural, que foi muito tradicional.
aqui na nossa região, era muito grande, era um baita de um campeonato. De repente, em 2004, Alberto, as portas se fecharam para mim devido a problemas de política e assim por diante, mudou de dono, mudou a diretoria da Pepita de Ouro e eu acabei ficando desempregado. Mas Deus foi tão bom para mim que eu fiquei desempregado de outubro, novembro até mais ou menos fevereiro. E aí saiu a liberação da Rádio Estúdio FM. Uma vez eu escutei de uma pessoa que às vezes quando uma porta se fecha, 10 se abre. Exatamente. Né? E isso é muito importante. Só para entender um pouco, e o pessoal de casa também acompanhar, o senhor citou que começou na parte do futebol, né? Exato. E o senhor trabalhava em campo ou também dentro da rádio? Não só dentro da rádio, como também a gente transmitia. Eram mais ou menos 16 equipes que participavam e um dos jogos a gente escolhia para a gente transmitir aos domingos à tarde. Era o Dr. Maurílio, não sei se você conheceu, o saudoso Dr. Maurílio, delegado que já faleceu. Era o Dr. Maurílio, eu e o Augusto Freitas. O Augusto era o narrador, eu era o repórter e o Dr. Maurílio era o comentarista. Olha que legal. Então foi aí que a gente deslanchou. Então até o final do meu trabalho na Pepita de Ouro foi sempre um programa todos os dias, às 11 horas da manhã e aos domingos fazendo a transmissão. Muito legal. Seu Charles, eu vou fazer duas perguntas em uma só. Geralmente quando a gente é jovem, a gente almeja algum tipo de profissão, né, ou fazer alguma coisa da vida, né? Eu queria saber do senhor se foi isso realmente que o senhor sempre sonhou fazer, sempre foi essa profissão, ou o senhor almejava ter outro tipo de profissão? E também, antes de ter essa profissão de radialista, o senhor já tinha trabalhado em outras coisas, em outro tipo de empreendimento? Exatamente. Acontece o seguinte, eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei com 9 anos de idade, meus pais eram pobres, precisavam de mim também. Como eu era o mais velho da família, tenho eu, o Zé Balbino, que você conhece, e a Neide, que tem uma irmã, e somos nós dois. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu comecei a ajudar minha mãe com um negócio de figurinha. Tinha figurinha que você tinha que empacotar, era ioiô, era caixinha de remédio. A gente ia buscar para a gente fazer, para a gente preparar e ganhar nosso dinheirinho, nosso sustento. Aí, de repente, surgiu, aos 14 anos, mais ou menos, surgiu a oportunidade em uma bomboniere na Avenida Paulista, lá em São Paulo. A Avenida Paulista, que é muito famosa, no prédio da Gazeta Esportiva. E aí eu comecei a trabalhar nesse colégio objetivo. Depois... Eu fui ouvir esse termo bomboniere depois de 20 e poucos anos, mas eu acho que bastante gente não entende, né? Eu acho bem de São Paulo, né? Mas é tipo uma cantina, né? Doces tipo uma em geral. cantina, um negócio assim. Isso mesmo. Aí apareceu a oportunidade de trabalhar numa corretora da Bolsa de Valores. Já viu falar em Bolsa de Valores, né? Aí eu fui para lá, apesar que eu estava muito bem, mas falei, é uma grande oportunidade, trabalhar no escritório, mas que nada. Eu trabalhei de office boy. Sim. Trabalhei mais ou menos uns 9 anos de office boy até eu conseguir uma vaga para trabalhar lá dentro. E nessa empresa, Alberto, eu trabalhei 20 anos. Olha, numa empresa só. 20 anos. 20 anos. Aí deu um problema na bolsa que quebrou uma quebradeira na Bolsa de Valores em tudo que é lugar. Mandaram 80% de funcionário da corretora embora. Só que eu não iria embora. Eu ia continuar, porque eu estava há muitos anos lá. Falei para o diretor, não, eu quero sair porque eu já estou encaminhado. Eu e um sócio, a gente tinha um barzinho noturno que estava arrebentando, a juventude tomou conta lá na Zona Norte lá. E aí o que aconteceu? O outro parceiro meu, que era, depois de mim, era subchefe, eu era o chefe, era subchefe, e a esposa dele tinha 2 crianças, estava grávida da terceira. Eu falei, o que será do nosso amigo Tatu? O nome dele é Luiz Carlos Braiani, é o apelido Tatu. Eu falei, chamei o gerente, falei, não, é o seguinte, eu já estou encaminhado já, graças a Deus. Então eu prefiro que o Tatu continue na bolsa, continue na corretora, e eu vou seguir minha vida, graças a Deus. Isso que o senhor está falando, até o poeta vai lembrar comigo, numa das últimas entrevistas, a gente falou sobre na primeira entrevista com a Dona Lane, a gente falei para ela, uma das maiores características mais belas do ser humano é a empatia, né? Que é de se colocar no lugar dos outros. Isso que o senhor está falando é muito, muito bonito, parabenizo o senhor, que é uma questão de caráter, né? O senhor viu um parceiro numa situação difícil, o senhor teve uma empatia, muito bonito, acho que o pessoal de casa entendeu. E eu nunca vou me arrepender disso, sabe? Com certeza. Se eu tivesse ficado lá, acho que eu teria saído muito bem, mas foi Deus
que preparou isso para mim, só que depois de uns 4, 5 anos no esse bar noturno, mataram 2 clientes meus dentro do... porque era um bar ao ar livre, a motoqueiro e tudo ia lá, de dia era um lava rápido e à noite era o bar noturno. E aí, rapaz, eu perdi 2 clientes lá por causa de briga, de mulher e assim por diante, mataram 2 e a minha mulher não podia ouvir nem soltar um traque que já ficava nervosa. Falei, vamos embora para o norte do Paraná, vamos para a sua cidade, vamos. E nós viemos chegar até aqui e conseguir a oportunidade. Muito legal. Bom, o jornalista é bom de contar a história, né? Vamos ter um bate-papo, vamos puxar uma história aí, senhor. O senhor já falou que começou no esporte, aqui na parte que o senhor está trabalhando agora, né? Só que não é porque o senhor está aqui do meu lado, não. O senhor é um jornalista muito completo, né? Você cobre, diverte. A gente faz o que a gente pode. É bem completo, né, eu cobro diversos tipos de acontecimentos, né? Então eu queria que o senhor contasse uma história, uma coisa nesse ramo do senhor, uma coisa que pode ser no esporte, ou sei lá, por exemplo, um acidente, não sei, uma coisa que marcou, uma situação marcante que o senhor foi lá cobrir a reportagem e que sempre vem à sua mente, assim. Olha, com esse negócio do blog aí, depois que surgiu a internet, eu me transformei porque, graças a Deus, eu montei o meu blog e deu certo, sabe? Foi um dos primeiros blogs na região. Teve muita referência, porque assim, é uma coisa automática do moreirense, pelo menos eu e outras pessoas da região, né? Quando acontece alguma coisa, assim, vamos ver no blog do Thiaguinho ver o que aconteceu, já liga a chave na hora, né? O sistema de informação é muito legal. Verdade, graças a Deus, né? E estou até hoje. Acho que a internet começou quando, mais ou menos? Você tem ideia? Eu sou do tempo da discada já. Acho que foi mais ou menos 2009, né, Alex? Mais ou menos, sei lá. Então, o meu blog começou mais ou menos em 2012, mais ou menos, sei lá. Por essa época, né? Então já faz muito tempo. E teve muitos episódios que realmente deixou a gente triste. Mas um deles foi um acidente que eu fui cobrir, eu fui ao vivo. Ali na estrada de Açaí até Jataizinho, e entre os mortos tinha uma criança. Aquilo lá me chocou demais, porque o adulto ainda a gente passa, né? Mas uma criança que está começando para a vida, né? Está começando a viver, e a gente chega lá e dá de cara com a criança caída, já em óbito, não é fácil não. Como todas as mortes são difíceis, Roberto, mas essa me marcou. A gente teve a oportunidade de ter 2 bombeiros militares aqui em entrevista, né? Uma vez foi o Relavo e outra vez foi o Lucas. E aí entrou em contato, um ouvinte, ele perguntou assim, se já tinha, qual foi uma situação mais difícil. E eles acabaram contando que quando tem vítima infantil é muito complicado, né? Difícil. Mexe com o sentimento da pessoa, né? Então essa foi Isso faz muito tempo já? Faz muito tempo. Já faz. Mas é uma situação, quando o senhor chega no acidente, eu acho que você já vai com receio, né? E depois que chegam os familiares, então, né? É muito complicado. E nessa profissão do senhor, qual que é a sua maior dificuldade, assim, que o senhor... Minha maior dificuldade hoje é mexer com a internet. Eu faço o básico. Se não fosse o Alex, que me ajuda demais... Eu estava comentando sobre o Alex hoje lá na minha casa. Falei, se não fosse o Alex, eu não sei o que seria de mim. Então eu tenho o Alex, tenho o Hugo Roberto Braga, que inclusive é daqui, porque ele é neto do seu Galvas Braga, trabalha comigo também. Tem a Cleo, que também trabalha, o Bruno me ajuda de vez em quando, o Éder também de vez em quando me ajuda. Então, se não fosse uma equipe, eu não sei o que eu faria, porque vocês que são jovens, vocês têm muita facilidade com a internet. E eu já estou, né, com 67 anos. Minha mulher fala, não, você tem que aprender, tem que não sei o que. Eu falei, não, eu vou continuar assim, fazendo o básico. Mas tudo tem um malefício e um benefício às vezes na vida, nem tudo, mas com a tecnologia, assim, teve alguma coisa assim que você às vezes tem saudade do tempo antigo nesse sistema de informação? Eu já tive um jornal impresso também. Eu comecei com o jornal impresso com A Voz da Bola. Era só sobre esporte e eu também me dei muito bem, me dava muito bem. Depois eu também comecei com Tribuna Popular, que era assuntos em geral. Como não tinha internet ainda, então arrebentava, né? Por toda a região. Então me deu muita satisfação e também me deu retorno, né? E aí começou a internet. Então eu, graças a Deus, posso dizer para você que eu também fiz bastante sucesso com Tribuna Popular, que eu tenho até vontade ainda de voltar a fazer, mas hoje em dia o jornal impresso está muito difícil, né? Então eu acho que a loucura agora realmente é redes sociais, que todo mundo quer ver, todo mundo vê toda hora, porque todo mundo tem acesso e fica mais barato para todo mundo, né? Com certeza.
Seu Thiago, o programa aqui é o Papo Reto com o Negão, né? Mas a gente deixa a vontade da pessoa ficar Opa, tranquilo. responder. Para o senhor, no caso, assim, para todos nós que trabalhamos com transferência de informação, né? A gente publica nas redes e tal, a gente às vezes chega a ter referência das nossas próprias opiniões sobre determinados assuntos. Certo. Eu queria tocar num assunto meio delicado, numa cidade pequena, mas que o senhor abordasse da melhor forma, em questão, uma palavra direta, assim, política. Em questão de meio nacional, que às vezes é mais fácil de falar, se o senhor se posicionou e foi assertivo na sua escolha, como está sendo essa gestão em nível nacional nesses primeiros meses, e também deixo aberto se o senhor quiser fazer uma citação sobre em nível regional, tanto do nosso estado quanto do nosso município. Para presidente, você diz, ou de um modo geral? De modo geral. De um modo geral, né? A gente se decepciona muito com a política, né? Eu já passei por bons momentos, por piores momentos. As minhas escolhas nem sempre foram as boas, mas infelizmente, Alberto, você deve saber disso também, que a política, ou político, de um modo geral, não é 100%, mas a maioria, infelizmente, eles costumam querer enganar o povo. Sim. O povo cai na lábia deles. A maioria dos políticos compra o voto. Você vê casos de vereadores que a maioria só consegue entrar, não é pela opinião do povo, pelo voto do povo, porque dizer aquele vai ser o melhor, aquele é o melhor, está preparado, eles vendem o voto. O brasileiro, infelizmente, até hoje, não aprendeu a escolher os seus representantes que de fato... Às vezes até cultural, exatamente, usar essa palavra, já é cultural, cultural, né? Infelizmente. Então o brasileiro, ele depois se arrepende, começa a meter o pau naquele político que ele votou, só que ele se esquece que lá atrás ele vendeu o voto dele. Então fica muito difícil para a gente chegar aqui e dizer, não, escolhemos o presidente, escolhemos o governador, o prefeito, o vereador e assim por diante. Eu acho que, como você disse, faz parte da cultura do brasileiro e isso dificilmente vai mudar ainda. Muito difícil. Eu acredito ainda mais para nós que residimos em cidade de pequeno porte, né? É verdade. Acaba sendo um pouquinho mais difícil. O senhor já se candidatou? Tem interesse? Já fui candidato a vereador na cidade de Açaí, me arrependi demais. Eu fazia uma lista num caderno que eu tinha dos votos que eu ia ter. Só na Vila Rural lá de Açaí, eu falei, só na Vila Rural eu vou ter uns 200 votos. No total eu tive só 88 votos. Me arrependi porque eu fiz a minha família sofrer. Quando saiu o resultado eu vi meus filhos chorando e eu falei, nunca mais vou sair candidato. E não quero mesmo. Tá certo. Vamos voltar para o papo mais leve que a gente estava conversando sobre a profissão de jornalista, né, de repórter, tudo bem junto. Nesse tempo todo o senhor trabalhou, já são quantos anos já nessa profissão? Só de radialista? Então, como eu disse para você, eu comecei mais ou menos em 92, 93, né? Então tá dando conta, 30 anos. 30 anos de profissão. E nesse tempo aí, conta para nós, para matar a curiosidade, quem o senhor já entrevistou legal, assim, uma pessoa famosa, alguma coisa que foi uma referência, que você falou, essa foi uma pessoa que eu tive contato, que foi legal. E também uma pessoa que o senhor teria um desejo, falar, nossa, queria entrevistar tal pessoa, queria estar lá, tirar uma foto, estar lá de um ídolo, alguma pessoa assim, parte do senhor. Eu tive o prazer de entrevistar o Requião, não foi uma vez só, várias vezes. É um cara, ele é bruto, às vezes ele é até ignorante, mas é um cara cabeça. Tanto é que ele foi governador do estado, acho que 2 ou 3 vezes, não sei, foi prefeito de Curitiba, e eu, como, graças a Deus, eu tive o prazer de trabalhar com o João Arruda, que é sobrinho dele, então todas as agendas que a gente fazia, principalmente no norte do Paraná, e também para fora do norte do Paraná, o Requião, como por ser tio dele, ia junto com a gente, né? Então eu tive o prazer de entrevistar várias vezes o Requião, graças a Deus, deputados estaduais e federais que já passaram por Amoreira, eu entrevistei o Zenon, que era um ídolo meu, lá em Nova Fátima, teve um jogo do Corinthians Master, eu tive o prazer de entrevistar o Zenon, o Birubiru, vários jogadores do passado, que vêm sempre participar desses jogos Master, né, em comemoração aos aniversários das cidades. Também entrevistei meus ídolos,
de antigamente, que eu sou corintiano roxo. Eu fiquei sabendo hoje, né? Isso falou pra Corintiano roxo. Lá em São Paulo, tudo que era jogo do Corinthians, na capital e no interior, eu ia. Então eu tive o prazer de entrevistar, Alberto, muitas pessoas, graças a Deus, coronéis, né? Coronéis da Polícia Militar e assim por diante, por causa da profissão. Então, graças a Deus, eu acho que desde o mais humilde, porque eu já entrevistei tanta gente inteligente, super humilde, que de repente quando a gente abriu o microfone, falava, esse é o cara, esse soube viver, sabe viver, porque tem uma coisa que a gente fala que é verdade, Alberto, é preciso saber viver. É preciso saber viver, né? Cair de paraquedas, né? Tem que saber como é que lida. Seu Thiago, o bate-papo nosso aqui é rápido, a gente calculou mais ou menos uma meia hora, né? A gente tá chegando, acho que eu conversei bastante, matei bastante a curiosidade. A gente tem um negócio aqui, todos os nossos convidados, a gente deixa assim, uma mensagem meio que aberta, sabe? De perguntar um sonho da pessoa, uma vontade que eu tinha, uma coisa que acho que deve ser melhorada na nossa cidade, no nosso país, no mundo que a gente vive. É uma mensagem meio global, assim, de prosperidade para os jovens que estão escutando aí, né? Um conselho que você pode dar com toda essa experiência aí para o pessoal que está seguindo a caminhada aí. Olha, eu vou falar uma coisa para você. No momento da minha vida, eu tenho problemas de saúde e a gente tem que aprender também a viver, a vencer os problemas de saúde. E depois que você passa dos 60 anos, vai acumulando, é diabetes, é pressão, sem falar outras coisas, né? Mas o que eu quero deixar um recado para todo mundo é que você viva com a sua família, saiba viver com a sua família, dê valor àquelas pessoas que você ama, dê valor de verdade, dê valor àquelas pessoas que você percebe que é amigo, não amigo da onça. Tem muita gente que só encosta em você quando você está bem, entendeu? Quando financeiramente, quando você está bem, aí aparecem os amigos. Mas quando você está na pior, ninguém quer ser seu amigo não. Então eu já passei por altos e baixos, passei por tudo. Mas uma das coisas que eu levanto a mão para o céu e agradeço é a minha esposa, a Inês, que não me deixou cair na sarjeta, porque eu já bebi muito, mas muito mesmo. Bebia demais, ia no embalo dos amigos. Tirei esse vício da minha vida, hoje eu tomo uma cervejinha, mas muito pouca, porque por causa da idade eu também não posso beber demais. Então eu tirei a bebida da minha vida, porque o destilado acaba com você, né? Tirei, nunca fumei, senão já tinha morrido, nunca fumei, graças a Deus, nunca comprei uma carteira de cigarro, nunca fumei. Então tem outros vícios que eu não vou nem falar aqui, que eu tirei da minha vida. Ultimamente tirei carteado. Jogo de cartas tirei da minha vida. Eu jogava demais também. Parei tipo 80% de jogos de azar. Parei. Então hoje eu posso dizer, tomando meus remedinhos todo dia e tendo o apoio da minha esposa e dos meus filhos, dos meus amigos verdadeiros, como um está aqui do meu lado, que é o Alex. Esse Alex aqui eu vou te falar. Esse aí é mais do que um filho para mim. Graças a Deus. Eu falo para todo mundo de boca cheia. Então eu sou feliz do jeito que eu estou vivendo hoje. Se eu tivesse vivido desde o início, lá em São Paulo, quando eu tinha mais ou menos 16 anos, até hoje eu era outra pessoa. Essa mentalidade hoje, né? Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz até hoje. Graças a Deus, algumas coisinhas eu me arrependo. Mas 90% do que eu fiz até hoje, não me arrependo, Alberto. Graças a Deus. O negócio é, se você cair, você levantar a cabeça e dar a volta por cima. Não se preocupar com o comentário. Não se preocupar com o comentário. E eu amo a Moreira, adoro a Moreira. Moreira é bom demais, né? Eu nunca pensei que eu ia vir para Moreira, porque o meu sonho era açaí, quando eu me aposentasse só beira do rio e assim por diante. E eu vim para Moreira, eu vou falar para você, que povo acolhedor, que povo educado, que povo trabalhador. E tem mais, a Moreira fica bem pertinho de cidades aí, que você vai e todo mundo quer dar uma de rico, todo mundo quer ser melhor que os outros. A Moreira não. Todo mundo parece que é tudo do mesmo nível. É uma cultura fora de série que nós temos em São Sebastião da Moreira. Tanto é que meu irmão veio aqui um dia e falou, quando eu me aposentar eu vou vir morar aqui. Veio morar aqui o Zé Balbino, trouxe toda a família dele, meu paizinho que contraiu Alzheimer lá em São Paulo, eu trouxe ele para morar aqui. Minha mãe adora São Sebastião da Moreira, mas mora lá em São Paulo com a minha irmã. Mas é isso aí, Alberto, olha, e eu
torço por você, Muito obrigado. porque você é uma pessoa bacana, uma pessoa educada, não diz não para ninguém. Você veio de uma família maravilhosa, porque a Vera, todo mundo admira a Vera, porque a Vera é trabalhadora. A Vera, eu falei, meu Deus, a Vera vai sair. 4h30 da manhã tá na padaria. Vai sair do restaurante, porque a padaria quase não fecha. Não fecha. E ela veio, e você está junto com ela, então Lá, parabéns. forte. Continue firme com a sua mãe. É isso aí. Quer deixar mais um agradecimento para alguém? Eu quero agradecer a você, Oh, porque muito você já obrigado. tinha me chamado aqui, mas a minha cabeça estava tão ruim, com tanto problema Entendo, para resolver. Eu falei para o Alex, na hora certa eu vou, se Deus quiser. Não, na hora que o Alex falou assim, ó, agora o homem tá bom. Agora- Vai ser agora. Consegui resolver alguns problemas e deu uma aliviada na cabeça. Eu te agradeço demais, viu? Mas eu que eu agradeço ter essa oportunidade de estar aqui frente a frente com o senhor, ter esse bate-papo. Se eu errei alguma coisa, se eu falei alguma coisa, faltou. Nada. Senhor, me desculpa. Deixo aqui à disposição o microfone do meu programa. Sei que o senhor tem um programa também, mas o dia que quiser vir no meu Opa. programa aqui, quiser Você falar... também, o dia que você quiser vir no meu horário aqui, é meio-dia. Chaguinha, tô indo. Venha. Seja Fale bem-vindo. sobre a sua vida, fale sobre o que você está fazendo atualmente. É isso aí. E que nossa amizade sempre se fortaleça. E muito obrigado. Amém. E seja sempre bem-vindo. Você, É isso aí. você é muito simpático, você vai longe, se Deus quiser. Amém. Amém. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Você vai ver, um dia você vai falar para mim, Chaguinha, lembra quando você falou aquilo para mim? E você pegou o cara certo. Isso aí. Esse Meu é o amigo. cara, Alex Poeta. Obrigado, viu? Muito obrigado. Tamo É isso junto. aí, pessoal. Foi o Papo Reto com o Negão. Ah, pera um pouquinho, Thiago Almir, só pode quero falar. acrescentar uma coisa. Pode falar. Essa participação minha que eu tive no seu programa vai estar no meu YouTube também. Viu? Ah, ó, que legal. A partir de hoje, se Deus quiser. Aí sim, Valeu. vou ficar famoso agora. Valeu.